É uma condição assim crescente, né? É um espaço conquistado, não é um espaço dado. Historicamente, as mulheres não podiam sequer estudar fora de casa. A educação feminina era dentro de casa e a dos homens, né, nos colégios internos. Depois é que as mulheres passaram a ter a possibilidade de estudar. Meu nome é Ângela Maria Benedita Bahia de Brito, eu tenho 77 anos, eu sou a mais velha. Na filosofia africana, nós somos consideradas as mais velhas. Eu sou aposentada há mais de 20 anos, mas não fiquei parada. Eu sou meteorologista, formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Antes da meteorologia, eu me formei em professora primária, e minha mãe dizia que mulher tinha que ser professora. Então, mas eu não queria, mas eu obedeci. Eu sou Lenilda Austrilino, eu sou professora, durante toda a minha vida fui professora, né? Minha formação inicial na graduação é em Física pela UFAL, eu fui a primeira turma, né? Terminei sozinha, porque eu fui a primeira e única durante 2 anos licenciada em Física aqui em Alagoas pela UFAL. Depois eu fiz mestrado em Física Aplicada na USP de São Carlos e doutorado em Educação na PUC de São Paulo. Me aposentei, né? Mas continuei trabalhando durante essa minha aposentadoria. Eu sou Elaine Pimentel, tenho 47 anos, sou daqui de Alagoas, em Maceió, e sou formada na graduação em Direito pela UFAL. Fiz o mestrado em Sociologia também pela UFAL e fiz o doutorado em Sociologia pela Universidade Federal de Pernambuco. Então, a minha formação é toda pública e nordestina, né? Na produção do conhecimento é interessante perceber que ainda há uma desigualdade muito grande, porque a maior parte da literatura jurídica é consumida de autores homens. Então, as grandes editoras publicam muito mais os manuais de direito, são os masculinos, são escritos por homens. Então, agora a gente tem algumas mulheres que se destacam no Brasil, mas ainda são muito poucas. Então, também isso é um entrave muito grande para que a produção feminina seja uma produção reconhecida. E que seja reconhecida para além de uma produção que fala somente de mulheres. Isso é interessante, porque o que é que se espera? Por exemplo, eu tenho um campo de pesquisa voltado para gênero, então acabo sendo identificada como aquela que estuda a condição das mulheres no sistema. Mas eu não estudo somente a condição das mulheres. Eu estudo segurança pública, polícia, sistema prisional de maneira ampla. E tenho condições de falar e de, enfim, dialogar sobre esses temas como um todo, não só sobre a condição das mulheres, mas acaba criando-se uma identidade como se fosse só aquilo. Então, reconhecer que as mulheres falam sobre qualquer assunto, pesquisam, produzem conhecimento é algo necessário. Eu acho que, nesse sentido do respeito à posição do outro, mudou um pouco, né? Não mudou total, mas mudou um pouco. Ainda há nichos conservadores, mas a maioria é mais aberta, tem uma mente mais aberta, né? Na vivência cotidiana, existem elementos da cultura que ainda desfavorecem as mulheres para o exercício da pesquisa da ciência. Olha, a mulher branca ela tem mais oportunidade. Então ela começou a estudar antes da mulher negra, né? Então ela, diante dessa oportunidade, ela tem um mercado mais aberto, né? Ela entra mais cedo para o mercado que a mulher negra. A mulher negra está na base da pirâmide, né, social. Então ela não tem tanta oportunidade. Essas oportunidades surgiram
após a Conferência de Durban, em que foram implantadas as políticas de ações afirmativas, né? Em que a mulher teve a oportunidade de entrar para a universidade, certo? Então isso foi muito bom e deu uma abertura relativa, né, às mulheres negras. Elas entravam, mas a universidade não tinha uma política para discutir gênero, raça, etnia, tá? Então, era meio programa de ações afirmativas, funcionou muito bem, mas faltava essa discussão, esse entrosamento dos alunos brancos e da população negra, porque não adianta nós discutirmos racismo só entre os negros. Nós temos que discutir com toda a comunidade, com toda a população. Nós, mulheres, somos diferentes. Então, mulheres têm a condição de gênero com alguma subalternidade histórica imposta, mas as mulheres negras já sofrem pela própria estrutura, porque são mulheres que, em muitas delas, já vêm de famílias mais pobres, têm uma condição social e sofrem o racismo. Então, esse encontro do gênero, da raça e da classe desfavorece muito, de uma forma muito grave, a condição das mulheres na ciência, das mulheres negras. Enquanto mulher, e mãe, a gente tem mais responsabilidade. E na época, né, isso tem quase 40 anos, isso não se discutia, né? A gente sofria uma certa pressão. Hoje não, hoje já se tem uma visão um pouco diferente, né? Assim, o papel da mulher no trabalho, enquanto docente, ela faz diferença, né? Eu lembro que quando eu estava fazendo o mestrado que minha filha nasceu, eu tinha que entregar as minhas listas de exercício na mesma data que meus amigos. Então, eu tinha que amamentando a criança do lado, escrevendo a mão, aprendi a escrever com as duas mãos, porque eu tinha que entregar a minha lista de exercício no dia. Porque é realmente difícil você produzir e dar conta de um bebê. Você vai ser profissional e não vai ser mãe, porque exige que você tenha um padrão de publicação, um padrão de produção. Não, a pessoa tem que ter o direito de escolher, né? O seu não, fazer os dois. Em 69 eu fiquei grávida, recebi a bolsa, não deixei de receber a bolsa, não cortaram minha bolsa e eu tive um problema de saúde em relação à gravidez. Aí fiquei um tempo afastada, mas foi problema de saúde, não foi problema institucional. Muito pelo contrário, os professores até me davam carona para casa, porque o curso era noturno. Eu quase sempre passava mal nas aulas, né? Tinha muita disposição, então os professores, como eram europeus, né, me davam carona, então me levavam. Chegava em casa, meu marido estava esperando, entendeu? Tinha toda essa gentileza para com a aluna. Em 69 eu tive a primeira, e em 71 eu tive as gêmeas. As gêmeas também, aí foi muito pior o meu afastamento, né? Eu fiquei 1 ano afastada, mas isso não interferiu em nada na minha formação, né? Tanto que eu entrei com um grupo e saí e me formei com outro grupo, justamente por causa dessa parada. A abertura era bem grande, eu levava a mais velha para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, para o fundão. Ela sentava no chão, com papel, lápis, rabiscava.
e nenhum professor reclamou. Eu penso que é preciso aprimorar os mecanismos de acolhimento das pesquisadoras que estão grávidas ou com filhos pequenos, sobretudo, né? Que tenham filhos a cuidar, em idade de cuidado, que até grandinho às vezes você precisa buscar na escola, levar, estudar com a criança tal e tal. Então, são muito comuns os casos de mulheres com filhos pequenos que deixam o mestrado no meio do caminho, que não conseguem complementar os créditos, que não conseguem escrever a dissertação no prazo e acabam sendo desligadas. Eu conheço alguns casos e eles, assim, por mais que a gente tentasse todos os esforços, a estrutura não era favorável para acolher essa pessoa. Então, acho que há uma carência de normas que sejam acolhedoras. Eu não consigo ver outra palavra. Um acolhimento a uma mulher que em casa vai estar ali cuidando, está cansada, ainda está às vezes amamentando e tem que ir para o espaço da pesquisa, ir para o campo, para o seu laboratório, e é preciso que a instituição ajude, porque a gente não pode deixar para a bondade de um professor, de uma professora, mas sim pelo acolhimento institucional. Então isso é algo que a gente ainda precisa conquistar. Inclusive espaços para que, se for necessário, essa mulher leve a criança para o próprio espaço universitário. Nós temos uma política do bem viver. Então, nós gostaríamos de alcançar essa política e vivenciar essa política, né? Essa política seria: enquanto meu vizinho não estiver bem, eu não posso estar bem, entendeu? Então é isso que eu deixo aqui. Sobreviver é o primeiro ponto e ser respeitada, né? Ter condições para ocupar os mesmos espaços no mercado de trabalho, ocupar os mesmos espaços nos lugares de poder, né? Como as estruturas de justiça, o Supremo Tribunal Federal, os tribunais, o Ministério Público, ocupar cargos de chefia, né? E ter condições para produzir conhecimento e ter o seu conhecimento validado e reconhecido em pé de igualdade com os homens. É isso que a gente clama pela concretização do que a Constituição Federal nos assegura, que é a igualdade entre homens e mulheres. Então, eu acho que a gente tem dentro da universidade ver que todos são seres humanos capazes, com habilidades, com capacidade de desenvolver habilidades e competências dentro do mesmo sistema, né? Para pesquisa, em cada um na área que mais se dedica, que mais se afina. Aos pouquinhos a gente vai aprendendo e a gente vai, na discussão, né, apresentando essas alternativas, a gente vai criando uma sociedade mais igualitária, né? Eu espero, né? Eu espero.